Então bota o hino do Bugrão aí, meu caro Bolacha. O Guarani, rapaz, o Guarani ganhou do Cruzeiro. O Guarani que vinha naquele embalo ruim, né? Aquele embalo manco, né? Vai que não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí acabou vencendo o Cruzeiro 1-0 sobre a Raposa, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. 3 pontos importantíssimos. Informações do Guarani com o Júlio Nascimento. Júlio. Pois é, Cabela, hoje iniciada também, né, no Guarani, a era Rodrigo Pastana, apresentado, já trabalhando ali ao lado do técnico Mozart Santos, inclusive uma parceria que deu muito certo no CSA, né, não se repetiu tão bem assim na equipe do Cruzeiro, trabalharam juntos também na equipe do Coritiba, e o Mozart Santos fala dessa busca por reforços, trabalhando ao lado agora do novo superintendente de futebol. Com relação a reforços, é óbvio que nós estamos atentos, né, aos reforços. A janela abre agora dia 18, então nós vamos ser bem pontuais assim na escolha dos jogadores. Com relação à categoria de base, infelizmente eu não tive a oportunidade de ver nenhum jogo ainda, né, pela demanda de coisas que nós tínhamos para fazer, mas o Guarani, como você frisou bem, é um celeiro aí de jogadores, né? Historicamente o Guarani revelou muitos jogadores que inclusive jogaram Copa do Mundo, vários até, né? Então, é óbvio que nós vamos com calma e com o tempo olhar com carinho para a categoria de base. Porém, essa transição base profissional, quando as coisas estão fluindo melhor, é mais fácil para fazer essa transição dos meninos, né? Porque nós estamos num momento que ainda a gente precisa escapar e respirar fora dessa zona desconfortável, para aí sim, aquele menino que tiver condição realmente de fazer parte do nosso elenco, nós damos uma oportunidade, sem problema algum. Pois é, Capelo, e o Mozart Santos deve receber do Rodrigo Pastana o primeiro reforço para o meio-campo. O meio-atacante Isaac, de 25 anos, deve ser oficializado pelo Guarani nos próximos dias. Revelado pelo Grêmio em 2018, teve a sua ascensão no time profissional em 2020, foram mais de 40 jogos pelo tricolor gaúcho. O Isaac foi emprestado para o Fortaleza, para o América, estava na equipe do Vasco, disputou 8 jogos nessa temporada, jogou mais o Campeonato Carioca, pela Série B foram apenas 2 partidas, e até por esse motivo ele pode atuar por outra equipe da competição, da divisão. Então o Isaac é o primeiro nome que será oficializado pelo Guarani. O Grêmio só estava colocando ali algumas cláusulas importantes no contrato, como por exemplo o acordo de cavalheiro. Se o Guarani quiser contar com o Isaac para enfrentar o Grêmio no segundo turno, vai precisar desembolsar R$1 milhão, Cabela. Esse R$1 milhão aí eu acho uma piada tamanho do mundo, né? Mas enfim, assinam, né? Eles vão lá e assinam, tá tudo certo, tudo bem. É o que aconteceu no último sábado aí. Mas enfim, vamos falar do futebol. O Guarani que venceu o Cruzeiro, o Carlão, e agora vem, como disse o Mozart aí, vai tentar dar uma pescada na base do Guarani para tentar levar algumas revelações para compor o elenco da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Amaro Fernandes aqui está perguntando aqui se esse jogador que veio do Vasco, no caso o Isaac, seria uma boa para a equipe do Guarani, Carlão. Eu acho que pode ajudar, né, Cabela? O Isaac realmente viveu o seu grande momento, um momento de projeção, vestindo a camisa do Grêmio, né, disputando competições internacionais, naquela parte final, né, de um Grêmio competitivo, de um Grêmio vencedor, e o Isaac fez parte disso. Depois foi seguidos empréstimos, né? E se chegar no Guarani, vem para tentar recuperar o seu espaço, vem para mostrar assim o seu valor, assim como fora em 2020. É um jogador que pode ajudar, mas mais uma vez, né? É uma tônica ultimamente no futebol de Campinas, até porque a condição financeira dos nossos clubes ela não permite você contar com grandes estrelas. Então é um jogador para apostar. De repente vem, dá certo, é um cara que revelado pelo Grêmio, com passagens pelo Vasco da Gama, em grandes clubes, então acostumado a uma certa pressão, mas vai precisar demonstrar mais, né? Não adianta chegar aqui no Brinco de Ouro para ser mais um do grupo. O Guarani já tem um monte de jogador desse jeito, né? Tem muitos, tem Vitinho, tem Lucas Venuto, tem um monte. Então o Guarani precisa de mais, precisa de um jogador, não vou dizer protagonista, mas um cara que pode, que o Mozart pode contar com ele. Se for esse tipo de jogador, eu acho que é um bom reforço. Fora isso, só vem realmente para inchar o elenco, e aí acaba não ajudando em nada, né? Pois é, depois da vitória sobre o Cruzeiro, tem o Bahia pela frente, mais uma pedreira para o Guarani enfrentar, e é no Brinco de Ouro, não é, Júlio?
Pois é, Cabelo, enquanto a diretoria do Guarani busca reforços, até pela aproximação da janela de transferências, o Guarani trabalha dentro de campo também para enfrentar o Bahia no próximo sábado, novamente no Brinco de Ouro, motivado pela vitória contra o Cruzeiro do final de semana, né? Apesar das reclamações da arbitragem, do gol perdido pelo Lucão no final do jogo, o saldo da partida contra o Cruzeiro foi muito positivo por conta da confiança dos jogadores do Guarani, né? Os jogadores se sentem mais confiantes, motivados agora para tirar o time dessa situação incômoda de zona de rebaixamento. Mas tem pela frente outra pedreira, novamente em casa, contra a equipe do Bahia no sabadão à noite. O técnico Mozart Santos não tem novos desfalques para essa partida, mas por outro lado, ganha reforços. O Matheus Pereira e o Bruno José, que não participaram desse jogo contra o Cruzeiro por força contratual, ficam à disposição, e também ele pode contar com a volta do Júlio César, que está finalizando a transição, assim como o Rafael Martins, nesse caso o goleiro reserva, mas a tendência é que o Mozart Santos tenha mais opções para trabalhar esse time contra o Bahia, até porque ele diz que a formação adotada contra o Cruzeiro, principalmente ali com o Giovanni Augusto de falso 9, não era uma formação definitiva. Então agora ele tem mais tempo e mais jogadores para trabalhar a formação que vai enfrentar o Bahia dentro de casa no próximo final de semana, Cabela. Pois é. E olha só como é interessante. Tô dando uma olhada na tabela de classificação aqui, Carlão, e tô vendo que na próxima rodada o Guarani tem uma pedreira, que é pegar o Bahia, jogando, vai ser no Brinco de Ouro, mas é uma pedreira. O Bahia vem muito bem na competição e é muito forte, e é um dos candidatíssimos ao acesso. Tem o jogo entre Náutico e Chapecoense. Esse jogo, um mata o outro aí, e o Guarani já pode dar um salto na classificação, se vencer o Bahia, e um salto interessante, porque pode dar um salto lá para a 15ª posição, por exemplo. Se houver um empate entre Náutico e Chapecoense, o Guarani vencer o jogo, passa os dois, vai lá para cima. Olha que interessante essa reta final de primeiro turno, hein, Carlão? Sem dúvida, e há essa possibilidade, é algo muito concreto, é algo muito real. A gente tem falado aqui, e antes da partida do Cruzeiro, né, que o Guarani ele tem uma, vou dizer uma facilidade, mas ele costuma enfrentar bem essas equipes, né, de uma prateleira maior, como Bahia, como Cruzeiro, como Santos, como Grêmio, como São Paulo, Vasco da Gama. O Guarani enfrenta bem essas equipes. E tradicionalmente, não é de agora não, tradicionalmente o Guarani sempre faz bons jogos contra essas equipes. E eu acho plenamente válido o Guarani enfrentar o Bahia, enfrentar e vencer, claro, com muitas dificuldades, como ocorreu contra o Cruzeiro, mas jogar de igual para igual, confiar na tradição, confiar na força do Brinco de Ouro, tem que fazer realmente o Estádio Brinco de Ouro a sua casa, não só de verdade, mas em termos de resultado, e já foi assim contra o Cruzeiro. Então eu vejo como concreta assim, essa possibilidade do Guarani não só vencer o Bahia, como também escapulir da zona de rebaixamento. Muito bem, são 4h30. A gente vai para o intervalo, repórter CBN. Na volta, a gente vai falar com o André Heller e o Toque de Ouro.